de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Esse livro de Isaías, o profeta Isaías, ele foi escrito, inspirado pelo Senhor, num tempo em que a nação estava em grande iniquidade e grande apostasia. Iniquidade é aquilo que é mal, aquilo que é violento, aquilo que foge de qualquer relação com o divino. E apostasia é para quem se afasta da fé, da sã doutrina. Pois era este o contexto que o profeta Isaías, Deus o levantou para profetizar sobre aquela nação. Durante 40 anos, Isaías profetizou sobre aquela nação. Ele passou por alguns reis e continuou. O livro de Hebreus faz uma menção, mas não faz menção ao nome. O livro de Hebreus fala da galeria dos heróis da fé. E lá no livro de Hebreus menciona que alguns desses heróis foram esquartejados, enfim, e também cerrados ao meio. A tradição judaica diz que o profeta Isaías, por ser profeta, ele foi cerrado ao meio com uma serra de madeira. Isaías, ele tinha uma linhagem real, ele vinha de uma ascendência real, e Deus o levou, e é por causa da palavra, por ele pregar para esta geração iníqua e apóstata, que eles não querem mais ouvir. O livro de Isaías diz que em alguns momentos os homens colocavam as mãos nos ouvidos e diziam: não queremos te ouvir, não fale, não fale. O livro de Isaías relata que nesse tempo, era o tempo em que Israel se curvou à necromancia, taromancia, aos encantamentos, voltou-se para a idolatria, e ao mesmo tempo queria que Deus os aceitasse como se fosse uma coisa comum, dividir a glória de Deus com o outro. Então Israel estava literalmente corrompido daquilo que Deus tinha. Deus usa Isaías para mostrar para o povo dele, Israel. Ele profetiza nas tribos do sul, ele está em Jerusalém. A maioria de todas as palavras de Isaías, todas elas são destinadas, quando ele fala, ó Jerusalém, ó povo, ele está vivendo, ele é habitante de Judá. Israel, propriamente dito, já estava nos seus últimos dias, antes do processo babilônico, já tinha dividido reinos do norte e reinos do sul. E Deus estava avisando o profeta para que ele falasse com o povo. E interessante que Deus mostra através de Isaías para o seu povo dois lados de Deus,
que nós não gostamos. Pelo menos alguns não gostam. Deus usa ele para dizer que ele é misericordioso, mas também é juízo. Deus usa ele para falar que ele é justiça, mas também é perdão. E ele usa o profeta para dizer que ele permite o exílio, mas ele traz salvação. Em todo o tempo do livro de Isaías, o Senhor vai trazendo palavras para que Israel volte a ser quem ele era. Mas aqui no capítulo 55, eu fico lendo esse texto, e aqui para mim é uma declaração de amor. Há uma declaração de amor de Deus pelo seu povo. O capítulo 55 exala graça, mesmo para um povo que não merece, mesmo para um povo que está longe de Deus. O Senhor ainda os ama e está lhes dando a chance. Lembre-se que ele usa o profeta e diz para eles: olha, eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus, eu sou misericordioso, mas também trago juízo. Sou justiça e perdão, exílio e salvação. Aqui no capítulo 55, parece que há uma parada. E Deus se expressa dizendo, conforme nós lemos aqui, uma declaração de Deus para filhos caídos, para filhos que tomaram um caminho diferente. Aqui nesse capítulo 55, ele orienta quanto às nossas escolhas, quanto às nossas decisões. Aqui nesse texto, ele nos orienta para prestarmos atenção na vida, para prestarmos atenção no que nós vamos definir. Mas mesmo ele trazendo isso, ele ainda faz um convite: andem comigo, andem comigo. Mesmo ele dizendo, tais caminhos podem lhes trazer coisas ruins, mas ele diz, eu vos ofereço a andar comigo, eu vos ofereço a ficarem comigo. Deus está falando pela boca do profeta que ele ainda está acessível. Por isso ele disse, me busque enquanto você pode. Essa terra hoje esnoba o Filho de Deus, mas chegará um dia que eles vão clamar, mas não serão mais ouvidos. Hoje o Senhor se faz ser ouvido. Hoje nós estamos vivos. Hoje nós podemos dar um basta em algumas ações. Hoje nós podemos nos arrepender. Aí ele diz, todo aquele que me invocar será salvo. Então ele faz uma declaração de amor e dizendo, porque vocês estão longe, vocês podem me achar, vocês podem me encontrar. Ele está dizendo que ele está perto para ser alcançado. É só questão de querer e de tomar as decisões e os caminhos corretos. Agora, o texto deixa também claro que apesar dele se oferecer como Senhor, como perdoador, como remidor, como aquele que está acessível, aquele que está perto, o texto diz que ele não entra onde não é convidado. Aonde Deus não é convidado, ele não vai. Se você olhar para o ministério de Jesus Cristo, você vai ver que em algumas cidades Jesus não fez milagres, porque a fé daquelas pessoas não foi a fé suficiente, não que ele não tivesse misericórdia. Você vai ver que entre os fariseus, saduceus, entre os escribas, também Jesus não teve uma aceitação. Em algumas regiões, Jesus passou por elas, e mesmo tendo doentes, enfermos, endemoniados, essas pessoas não foram até Jesus. Mas todos que foram até Jesus, com fé, o Senhor os curou, o Senhor expulsou demônios, o Senhor curou suas feridas e restaurou a sorte deles. O profeta diz que ele está perto, ele está acessível, mas ele não vai forçar a barra. O texto diz que o Senhor Jesus fala no Novo Testamento, eis que estou à porta e bato. É algo assim,
O Senhor está batendo todos os dias na porta do nosso coração. Exatamente agora, o Espírito do Senhor opera na casa. Exatamente agora, o Espírito do Senhor está batendo em nossos corações e dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Mas tem uma coisa que o Espírito de Deus não faz, irmãos: é entrar em algum lugar que ele não é convidado. Esse texto é uma declaração a Israel de amor, mas também é uma declaração de consequências ruins, se eles desejarem andar com ele, sem ele. Ele fala tudo o que ele pode fazer, mas ele não omite as consequências do que é andar uma vida solitária, uma vida longe de Deus. Ele declara nesse capítulo que os seus planos para nós são planos especiais. Como nós às vezes tomamos projetos para a nossa vida e não consultamos o Senhor. E todas as vezes que nós tomamos decisões na vida, projetos que vamos iniciar, sem consultar o Senhor, a gente não pode ouvir a voz. Algumas pessoas oram e dizem assim: não, eu orei, mas Deus falou. Porque alguns de nós aqui estamos orando há alguns anos por algumas coisas, Ele ainda não falou. Isso não diminui a fé. Ele tem o tempo dele. O que ele está dizendo nesse capítulo é que os planos que Deus tem para você, para mim, para minha casa, para a senhora, são planos especiais. Você entende isso, irmão? Que por mais que a gente faça um projeto de excelência, os planos de Deus para nós são muito melhores do que aqueles que nós desejamos ou realizamos. São muito melhores que os nossos planos. Ainda que os nossos planos sejam planos interessantes, os planos de Deus são bem melhores. Irmãos, quantas vezes nós traçamos uma meta, traçamos um caminho, uma rota, e parece que é tudo perfeito, parece que vai dar tudo certo, não tem como dar errado. É bem possível que algumas vezes, alguns dos nossos planos, das nossas rotas, não nos traga alguma consequência ruim. Embora algumas vezes, algumas das nossas decisões pelos caminhos podem nos trazer, mas nem sempre os meus projetos podem me trazer consequências ruins. Então, como é que fica? Uma coisa é viver o seu sonho, a outra coisa é viver o sonho de Deus. Você consegue entender a grandiosidade desse negócio? Você pode conquistar o mundo, você pode conquistar bens, você pode estar bem, mas você não está no sonho de Deus. E qualquer filho de Deus que está fora do sonho de Deus não será completamente feliz, porque a felicidade não está no que eu gosto, no que eu quero. A felicidade está quando Deus encontra em mim deliberação para dizer: deixa eu conduzir sua vida. Eu digo: pode, Senhor, pode conduzir. Então existem alguns planos nossos, que por mais que eles sejam planos inteligentes, planos de recursos, mas a gente não ouviu Deus, a gente não andou com Deus, a gente não sentou com Deus, então nós não podemos ouvir o sonho dele. Nós demos tempo para Deus. Daqui 30 dias, se ele não fizer nada, nada acontecer, escute, irmão, ninguém pode colocar Deus contra a parede, ninguém pode pressionar o Senhor. Nós podemos clamar e orar, mas pressionar o Senhor ninguém pode. Ele é Deus, Ele é soberano. Uma coisa que o nosso profeta Isaías está dizendo aqui, é que ele declara que os nossos planos podem até ser interessantes. As decisões do que você fez para os próximos 4 anos, as determinações que você fez para a próxima década, podem ser muito boas, mas se Deus não tiver nesse sonho, não haverá felicidade por completo. Você conhece alguém infeliz? Já conheceu gente infeliz? Quem já conheceu gente infeliz? Pessoas que têm carro,
que tem casa, que tem emprego, que tem saúde, mas é infeliz. Nada lhe satisfaz. Alguns vão para o extremo, vão para o consumismo para tentar ver se diminui a ansiedade do coração. O Senhor diz pelo profeta: fica comigo, anda comigo, que os meus planos serão melhores para você, para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua carreira, para os seus filhos. Anda comigo. O que está acontecendo nesse texto é que Israel deixa de ser por eles, não por Deus. Por isso que o Senhor os chama de volta. Eles se comportam como filhos bastardos, não como filhos da aliança. Bastardo é aquilo que é gerado fora do matrimônio. Bastardo é aquilo que se degenerou, que não é puro. Bastardo é aquilo que saiu fora, aconteceu fora da aliança. Bastardo aqui tem o contexto de perder a pureza. Israel, embora seja filho da aliança, se comporta agora como filho bastardo. Invoca os ídolos, se prostitui, comete injustiça, maldade, a ponto de anos depois, esse profeta, pela nação não querer ouvi-lo, eles matam o profeta. O texto diz que quando os filhos se tornam bastardos, os nossos pensamentos se tornam diferentes dos pensamentos de Deus. A gente já não pensa mais como Deus pensa. Para quê? Por quê? Não tem necessidade. Quando nos tornamos, por nossa deliberação, filhos bastardos, a gente não respira, a gente não canta, a gente não sonha, a gente não faz os sonhos de Deus. Embora sejamos filhos da aliança, nós nos comportamos como filhos bastardos. Degeneramos aquilo que Deus tem para nós. Os caminhos que Deus tem para nós não são iguais àqueles que nós traçamos. O que Deus tem para a minha vida não é igual o que Ele tem para a Priscila. Não é igual o que Ele tem para o pastor Luiz ou para o Aguinaldo. Deus tem um caminho. Deus tem um plano. Entenda, um plano para cada um de nós. Só um soberano é capaz de conseguir, em tantos bilhões de seres humanos na terra, o Senhor ter um plano para cada um dos seus filhos. Os pensamentos dele, do Senhor, são muito diferentes do nosso. Mas o que acontece com os filhos bastardos é que, dependendo do ambiente, alguns se esquecem de Deus. Se você chegasse num ambiente, de repente, e seu pai e sua mãe estivessem lá, qual seria a primeira atitude que se tomaria? Ir até eles, falar com eles, porque ele é seu pai, é sua mãe. A primeira coisa que se faz é se ambientalizar com os pais, estar ali. Mas filhos bastardos, dependendo do ambiente, se esquece do pai. Não reconhece mais a paternidade. Vira as costas e vou tocar minha vida. Nos propósitos de Deus, às vezes, algumas coisas dos propósitos dele para a minha vida vão precisar acontecer. Tem ambientes que, se Deus não mexer no ambiente, a gente não muda. Tem relacionamentos que Deus às vezes vai mexer. Existem carreiras que Deus vai mexer. A gente está feliz com aquele pão. E Deus está dizendo: eu tenho mais do que pão para você. Então, às vezes, quando nós entregamos os nossos caminhos nas mãos do Senhor, os propósitos de Deus, às vezes, vão mexer com as nossas estruturas. E Ele precisa mexer. Porque se Ele não mexer, a gente não larga. Sim ou não? Não larga, irmãos. Tem coisas que a gente não larga. Nesses propósitos de Deus, é necessário que eu me entenda, que eu deixe de fazer aquilo que eu sei fazer,
para deixar que Deus faça pela gente. Nos propósitos de Deus, às vezes Deus está falando, mexendo, eu estou dizendo assim, tá bom, mas eu vou fazer assim. Aí Deus está falando, filho, vai por aqui, filho, faz isso, ou deixa disso. Deus, eu sei fazer. Nós temos dificuldade de entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente acha que sabe fazer. Por isso ele fala, nem o coração de vocês conhecem. Às vezes a gente dificulta os planos de Deus, porque nós não queremos abrir mão daquilo que nós estamos acostumados a fazer. E Deus está querendo nos levar para fazer coisas diferentes, para nos levar para níveis diferentes, nos promover a níveis diferentes. Mas eu não largo. Deus, você precisa largar, filho. Não, aqui sou eu. Alguns homens e mulheres da Bíblia tiveram um problema com isso. Deus falou com eles, mas mesmo tendo promessa, eles não abriram mão, continuaram se comportando. E ainda hoje, queridos, alguns homens ainda agem assim. Deus está dizendo, eu não consigo entender, você está numa ceia, você está num culto e não receber a palavra. É uma perda de tempo. Poderia fazer outra coisa. Por que o senhor está dizendo isso? Eu não consigo entender. Você está ouvindo Deus, nós estarmos ouvindo Deus, e a gente continuar assim, tudo bem, a palavra é tua, mas eu continuo segurando aqui, ó. Como é que Deus vai conduzir algo que eu estou segurando? Nós temos essa dificuldade, porque está ruim, está pequeno, está seco, está amargo, mas está no meu controle. Então Deus, para poder fazer algumas coisas na nossa vida, nós precisamos dizer, faz, Senhor, toma, faz do jeito que o Senhor quer. Algumas dessas coisas às vezes vai doer na gente. Pode ser que alguns ossos que a gente nunca sentiu dor, vão doer quando a gente entrega ao Senhor o controle da nossa vida. Mas você sabe que quando um adolescente está crescendo, as dores que ele sente é porque ele está evoluindo, é porque ele está melhorando. Então existem coisas que, se nós não deixarmos, Deus não fará. Não porque Ele não tem poder, mas porque Ele precisa. E a recusa de nós deixarmos é pelo fato de nós estarmos acostumados com o nosso jeito. Coisa difícil é o nosso jeitão, sim ou não, irmão? Cada um tem o seu jeitão. Não estou dizendo que todo jeito é o jeito ético, correto, educado, bíblico. Mas como a gente tem dificuldade de ser educado. Educado no sentido de receber ministração, receber ensino secular, receber orientação e não abrirmos mão do nosso jeito, da nossa individualidade. Como nós temos dificuldade de deixar Deus quebrar o nosso jeito. Então agora eu não vou ter mais a minha personalidade. Se você quiser viver o que Deus tem para a sua vida, é preciso entregar. Mas a gente tem essa dificuldade na vida, irmãos. A gente se perde nessas coisas da vida. Deus está dizendo para aquela nação, meus planos são melhores do que vocês projetaram. Os meus caminhos para vocês são melhores. Mas vocês estão segurando. E aí, ele chama, ele diz, mas voltem para mim. Clamem a mim. Eu vos darei coisas diferentes. Duas coisas desse texto, quando o Senhor está falando, me chamaram a atenção em especial. Existem pessoas, e ele fala aqui, que se satisfazem com o pão. Tem gente que o pão basta para ele. Então existem algumas pessoas que às vezes escolhem o pão ao invés da semente. E nós acabamos ficando limitados quando a gente só opta pelo pão. O pão é diário. O pão é algo que daqui a alguns minutos
ou daqui a alguns instantes, o pão, ele vai produzir a saciedade. Mas no dia seguinte, eu estou brigando pelo pão de novo. Eu estou lutando pelo pão. E às vezes nós nos limitamos nos planos de Deus, porque a gente só faz opção pelo pão. Se você olhar no texto comigo, volta um pouquinho lá, olha o que ele diz. Ele diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar. Olha o que ele diz. Para algumas pessoas, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Há duas classes de pessoas aqui descritas. Gente que recebe semente e vai semear. Mas tem uma classe, que ele diz aqui, que é a classe daquele que só come o pão. Ele não está preocupado com a semente. Ele vive pelo pão. E pelo pão ele vai viver e não vai experimentar algumas coisas. Quando a gente vive pelo pão, nós estamos deixando de olhar para a semente que Deus está nos oferecendo. E ele faz uma alusão dizendo, assim como cai a chuva do céu, fecunda a terra, e ela faz brotar. Ele está dizendo, olha, vai produzir, então virão as sementes. E essa classe de pessoas que opta pela semente, vai pegar essas sementes e vai fazer plantio. E nesse plantio, essas pessoas vão colher muito mais. Elas vão ter muito mais. Elas vão conquistar muito mais. Porque elas optaram pela semente. Mas o texto fala que é uma classe de pessoas que não está preocupada, não deseja, não pensa, não raciocina, e se contenta com pão, se contenta com o momento que está vivendo, se contenta com a circunstância que está. A misericórdia está declarada aqui nesse versículo, porque ele diz, ok, é pão, é o pão, mas tem uma classe de pessoas aqui no texto, que é a classe de gente inteligente, é classe de gente empreendedora, é classe de filho. O servo vive pelo pão, o filho trabalha pela semente. O servo, no final de um dia, vai receber o seu soldo, vai receber o seu pão, e ele se comportará no dia seguinte exatamente como um dia anterior. Ele não entende que ele está comendo o pão, mas Deus podia lhe dar muito mais do que a providência daquilo lá. Porque os nossos planos, às vezes, são assim, vou fazer desse jeito, vou tomar esse caminho, vou fazer dessa forma, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e está tudo bem. Ninguém está doente, está empregado, está tudo certo. Mas você está vivendo aquilo que Deus tem para você? Não. Mas está bom para mim. Eu estou com meu carrinho, minha casinha, está tudo bem, os meninos, lá no emprego, está tudo bem. Então, é um dia o pão, o outro dia o pão. Gente que vive pelo pão. E quando se vive só pelo pão, não se abre a mente para a semente, porque ele fala aqui no texto, ele diz, e façam brotar para dar semente ao semeador. Quem vive pelo pão não planta, e também não colhe. Quem vive pelo pão só come, não produz. Quem vive pelo pão, ele vai sempre depender do semeador. Se o semeador não plantar, não vai ter colheita. Logo, ele também não vai ter o pão. Mas olha a visão do semeador. O semeador, ele recebe de Deus a semente. E ele sai plantando. Ele sai fazendo com que a terra receba.
No final de um tempo X, aquelas sementes que foram plantadas pelo semeador, elas não vão dar um pão. Deixa eu falar do trigo, para ficar mais claro. Enquanto o pão oriundo do trigo, que me faz o alimento, a providência, o ato diário, quem anda com sementes e distribui semente, planta semente, ele não vai viver uma vida limitada. Ele não vai viver pelo pão. Porque a visão do semeador é maior do que o comedor de pão. A visão do semeador é essa: eu posso, além do pão para mim, eu posso abençoar outros, eu posso crescer, eu posso aumentar, eu posso produzir, eu posso ir além, e o pão vai continuar, só que ele não vai ter aquele pão só, diferente do comedor de pão, aquele que vive apenas pelo dia, apenas por aquele pão. E aí, meus irmãos, a gente olhando para esse texto, e é interessante, esse texto tem batido na minha mente, para dar semente ao semeador, a uma classe de gente que Deus pode entregar na mão dele. Tem um tipo de gente no reino que não era para ser assim, mas Deus pode entregar semente na mão dele, porque aquilo que vai entregar na mão dele vai prosperar, aquilo vai evoluir, aquilo vai crescer, aquilo vai dar fruto, vai saciar a fome dos outros, as coisas vão melhorar. Mas existe outro tipo de gente no reino, e ele diz: e pão ao que come. Gente que se contenta com o pão. Deus está dando semente esta noite, por exemplo. Mas talvez eu, Kleber, esteja aqui apenas para participar do corpo e do sangue, e eu não esteja absorvendo essa palavra. É o pão e o sangue que você queria? Está entregue, o suco de uva e o pão. Rito completo, religiosidade completa. Apareça aqui no próximo. Gente que vive pelo pão. Mas o semeador, ele está assim, ó. O Senhor está vindo, e Ele traz em seu alforje sementes para me entregar. E aquele que recebe a semente, ele fica assim, ó: pode entregar, pai, pode entregar. Ele prepara a sua vasilha, ou ele prepara outro alforje, ele prepara o terreno, e o pai diz: tome a sua semente. No tempo posterior, quando ele voltar, aqueles que semearam tem coisas para apresentar, vão colher, vão viver. Mas existem alguns que vivem só pelo agora, pelo que enxergam, pelo umbigo, pelo momento. Daí, alguns ciclos repetitivos na vida. Primeiro, dificuldades de entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus, porque eu só penso no pão. Deus está dizendo, um bom exemplo disso é o dizimista e o não dizimista. O não dizimista vive pelo pão. Não tem conversa. O não dizimista vive só pelo pão. Ele não terá sementes, porque ele come. Ele não planta. Então daí, por que algumas pessoas vão viver ciclos na vida de dificuldade? Porque eles têm controle de entregar e deixar Deus cuidar. Deus quer dar semente, eu estou dizendo, não, para mim está bom o pão. É interessante porque às vezes nós queremos apenas o pão e não queremos a semente, porque a gente não quer abrir mão de deixar Deus tomar conta. Não queremos abandonar as nossas condutas para deixar que Ele nos conduza. E mesmo consciente de estar errado, nós resistimos a abrir mão do nosso jeito. Deus pode falar, o céu pode se abrir, pode cair fogo do céu, mas de repente eu não vou abrir mão do meu jeito. Tá bom o pão, tem aqui, tá tudo certo. Deus está dizendo, filho, tem tanta coisa para fazer para você, tem tanta coisa para você frutificar, entrega na minha mão, deixa eu conduzir. E aí, querido,
nós deixamos de crescer em graça, na fé e até em relacionamentos, por causa do nosso jeito, porque a gente não deixa Deus cuidar da gente. A gente bloqueia, a gente cria algumas paredes. Não mexe aqui, Senhor. Eu estou na tua casa, eu leio a tua Bíblia, eu canto louvor, mas aqui o Senhor não pode mexer. É do meu jeito. Se o Senhor quiser, tem que ser assim. Esquece. Deus não vai entregar semente na mão desse tipo de gente, porque para esse tipo de gente o pão para ele resolve. E às vezes nós não percebemos essas coisas, e porque a gente não percebe essas coisas, nós vamos deixando de viver sem a graça, sem a fé, e nos prejudicamos no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, porque nós agimos do nosso jeito. E daí, querido, a vida não melhora, fica-se como um jardim ressecado. Eu ganho pão e está bom. Quando eu recuso em deixar Deus tomar conta da minha vida se torna como um jardim ressecado. No máximo, num jardim ressecado, uma flor aqui e uma planta lá. Quando chega o período do outono, a gente percebe muito bem isso aí. As folhas caem, as árvores ficam secas aos nossos olhos, e você olha para o jardim e você vê algo aqui, um negócio seco aqui, uma terra seca aqui, uma planta aqui. A vida, sem que Deus conduza, quando se vive apenas pelo pão, a gente vive como um jardim ressecado. A terra fica seca, e a terra seca só desgasta, só cria crises. Quando a terra fica seca, meu irmão, a família sofre, o casamento sofre, a vida profissional sofre, a vida ministerial sofre, porque nós nos tornamos terra seca. É só o pão. Nós não estamos preocupados com o dono da semente, que vai mandar brisa no tempo certo, que vai mandar chuva no tempo certo. Não é do meu jeito, é da minha forma. E a terra, quando ela fica cansada, irmão, eu sempre digo lá em casa, falando com a Fernanda, que terra cansada não produz. Quando a terra está seca, não há produtividade. E o Senhor está dizendo para aquela nação: deixa eu ser o seu cuidador, deixa eu cuidar de você. Eu vinha para o culto, para esta ceia, orando, falando com Deus, com uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Não sei se você recebe. Se não receber, vai ter quem receba. Deus tem uma provisão diferente para cada um de nós. Pode acreditar. Deus tem uma provisão amanhã, dia 3 de março. Deus tem uma provisão diferente para você e diferente para mim. Depois da manhã, Deus tem outra provisão diferente para você e outra provisão para mim. E o que Ele está dizendo é: deixa eu cuidar de você. Diga comigo: Senhor, tens liberdade para cuidar de mim. Ele está dizendo: deixa, eu estou deixando você me achar. Eu estou deixando você me achar. Eis que eu estou perto. Por isso ele fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está dizendo no verso 7, mude a mentalidade, mude o conceito. Olha que coisa interessante que ele diz no verso 7 para nós. Diz assim: que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Querido, esse texto, quando eu li esse texto, é algo assim, chocante para a nossa vida, porque os nossos pensamentos literalmente não são os pensamentos de Deus. Quantas das vezes nós queríamos ter algumas coisas, ter alcançado algumas coisas, possuir alguns objetos, ou ter alguma posição, mas não é propósito de Deus, porque os planos de Deus não vão dar apenas pão. Deus não quer te dar apenas pão,
Deus quer te dar nessa terra sementes, para você plantar, para você colher, para você viver, para você passear, para você ter uma vida abençoada nessa terra. Eu não estou falando de prosperidade, mas há uma consequência de quem vive para semear. Quem vive para semear, abre mão de olhar só para o pão. Quando a gente olha só para o pão, é só hoje que interessa, é só o momento que interessa. Mas quando eu olho para sementes, eu recebo a semente, e aí as coisas vão mudar. No entanto, querido, é interessante, ele diz no verso 10, eu quero reler com você: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Deus quer nos dar mais do que pão. Ele quer nos dar semente. Mas tem gente, tem pessoas que só querem de Deus pão. E você quer uma, Ele dá. Por isso Ele está falando com a nação: o que vocês estão fazendo? Vocês me abandonaram. Vocês estão vivendo só pelo que vocês estão ganhando hoje. Vocês estão vivendo só pelo momento de hoje. Por isso vocês mudaram o coração de vocês. Ele está dizendo, ele faz uma comparação dizendo, assim como desce a chuva e tem esse propósito, ele está dizendo, assim é aquela pessoa, assim é aquele homem, assim é aquela família, assim é aquele ministro, assim é aquele líder, assim é aquele filho, assim é aquela esposa, assim é aquele marido, assim é aquela igreja, que quando recebe a palavra e deixa a palavra penetrar, ele não vai mais viver só pelo pão, ele vai ter muito mais do que pão, ele vai ter sementes, e essas sementes vão ser plantadas, e Deus o prosperará em tudo que você fizer, porque você pegou a semente, e Deus fez com você o que Ele quer dizer aqui. Ele disse, eu dou semente ao semeador, e pão para o que come. Tem gente que Deus não queria, o texto está dizendo, Ele não quer só dar pão, Ele quer te dar semente, irmão. Mas nós às vezes, vamos vivendo algumas coisas, e tá bom. As pessoas às vezes, irmãos, os filhos de Deus, querem viver apenas pelo logos. Logos. Existe a palavra, o logos, existe a palavra rema. O logos é aquilo que é completo, no sentido de que é para todos. Logos é a escritura para todos os homens, para toda a humanidade. Logos é a revelação de Deus na pessoa de Jesus, para toda a terra. Quem quer, ouve. Até quem não quer, também ouve. O logos é a palavra para todos. Mas existe a palavra rema. Essa palavra rema, ela tem a ver com algo específico, com algo que Deus está vivificando em você, por você. Enquanto logos é para todos, a palavra rema é para você. É como se Deus dissesse, ou Ele fizesse como Ele fez com muita gente. Alguns de vocês aqui já receberam algumas palavras de alguns homens de Deus, mulheres de Deus de verdade, que colocaram a mão e disseram, assim diz o Senhor. O que Deus está dizendo para nós essa noite é, eu tenho mais do que o logos para você. Para filho eu tenho o rema. Sabe o que é isso aí? É Deus entrar no seu quarto e falar assim, Kleber, amanhã eu farei com você aquilo que você estava pedindo, eu vou te fazer isso. E Ele não falou no culto, Ele não falou com alguns. A palavra rema é aquilo que Deus revela só para você, é aquilo que Deus tem só para você, é aquilo que Deus tem para a sua casa. É diferente da multidão, que a multidão sempre quis e sempre vai desejar só pão. Por isso os reis dizem, dê ao povo pão e vinho, que eles se contentam. O Senhor está dizendo aqui nesse texto, eu dou semente para o semeador. Aí você pode se comportar, eu esta noite posso me comportar de duas maneiras. A primeira,
Eu posso ouvir essa palavra, fazer cara de mercador, não é comigo, olhar no relógio, torcer para acabar o culto, ir para casa e cumprir mais um mês, estou aqui. Mas tem gente aqui esta noite, que poderá estar diferente. Essa palavra é comigo, essa palavra é para mim. Hoje eu vou mudar, eu não vou ficar mais me comportando, segurando algumas coisas, eu vou liberar para Deus fazer a vontade do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Hoje eu vou, mas eu já aceitei Jesus, mas está segurando a vida, está segurando as coisas, e Deus está dizendo, abre a mão, Senhor, abre a mão, abre tua mão, que Deus vai colocar sementes na tua casa, Deus vai colocar sementes na tua vida. A palavra rema é aquela então que Deus fala no pessoal, é o pessoal de Deus revelado com você. É quando Deus, irmãos, eu já tive isso, em dias bons e em dias ruins. Cada um tem o seu nível de relacionamento com Deus. Já teve dias em que só eu e o Espírito de Deus sabiam do que eu estava orando. Mas ninguém. Em alguns casos, ou assim, Deus está doendo tanto, ou Deus faz isso, ou Deus faz aquilo. E aí às vezes num culto, ou às vezes quando você vai abrir a palavra na sua casa, está fazendo um devocional, parece que aquele versículo da Bíblia ele salta, e Deus fala assim, não temas, ó filho de Jacó, eu sou contigo. A palavra rema é aquela que Deus libera só para você. Tem 1000 pessoas no ambiente, mas Deus chega para você e fala, assim diz o teu Deus contigo. Tem gente que vive pelo Logos, mas tem gente que fala, eu quero mais de Deus, eu quero ter relacionamento com Deus, eu quero ouvir Deus falar no meu ouvido, eu quero ouvir Deus falar comigo. Meu amigo pastor José Pedro, pastor de Itaquá, me ligou a semana passada para compartilhar um testemunho comigo. Ele disse, pastor Kleber, nós falamos de muitas coisas. Ele disse assim, mas deixa eu te contar uma coisa boa que eu quis te ligar. Eu falei, pode falar, pastor. Ele disse, rapaz, Deus fez algo diferente aqui. Eu falei, conta. Ele disse, eu estava aqui, eu tinha feito uma reunião, cansado, de superintendência e tal, e quando eu estou indo para casa, toco o meu telefone. Era o pai de uma menina, membro da nossa igreja, ligando e dizendo, pastor, posso sair falar com o senhor? Ele falou assim, rapaz, sabe quando você não tem mais nada para dar naquele dia? Eu estou tão cansado. Eu falei, já estou velho, cara, estou com 70. Eu falei, não, você está novão ainda. Ele disse, eu estava cansado, mas para aquele pai me ligar, foi algo diferente. Então eu falei, pode vir, irmão. Quando aquele pai chegou, o pastor recebeu ele disse, pastor, a minha filha está morrendo. Eu disse, como assim? A minha filha está desenganada pelos médicos. Nós descobrimos essa semana. Não tem mais o que fazer, pastor, pela nossa filha. Ele disse, pastor, eu não sei o que fazer. O pastor disse, vamos entregar nas mãos do Senhor. Ele disse, pastor, eu preciso mais do que isso. Eu estou dilacerado. Minha mulher está destruída, pastor. O pastor disse, eu vou orar com você agora. E amanhã de manhã, eu vou lá na sua casa, orar e ungir ela. Eu disse, tá bom. Assim que o pai saiu, foi embora, quando ele vai fechar a igreja, o Senhor falou em voz audível, disse assim, a menina está curada. Vá lá, ore, mas está curada. No dia seguinte ele foi, orou, e a menina recebeu a oração, era uma criança, mas na segunda-feira a menina foi para o hospital. Piorou. E o pai ligou para ele, pastor, ela piorou. E o pastor disse, Deus falou comigo, a menina está curada. Pastor, os médicos estão dizendo que a dificuldade é enorme. Ele falou, com qual voz você quer ficar? Com a voz de Deus ou a voz dos médicos?
Ele disse: a voz de Deus. Então descansa. É só um processo para que essa menina passe. Mas o Senhor falou comigo, palavra rema, palavra para você. Deus fala com a senhora. Você está chorando, está no bagaço, sabugo do milho, está um fubá. Você não tem. Deus vai lá e fala assim: você é amada minha, você é amado meu. À tarde a menina continuou no mesmo estado. E o pai ligou de novo: pastor, ela não melhora. Ele disse: descansa, irmão. Deus falou comigo que a menina está curada. Não atrapalhe o agir de Deus. O que eu faço, pastor? Dá glória, ore, porque o Senhor falou comigo que a menina está curada. Terça-feira, a menina acorda e começam a acontecer mudanças que os médicos não entendem. Há uma confusão na medicina, médico para lá, médico para cá. E os pais estão ali, não estão entendendo aquela movimentação, até que chega alguém e diz assim: vocês são os pais de fulana? Sim. Deixa eu dizer uma coisa, aconteceu alguma coisa, a sua filha passou a respirar normalmente, a menina passou a estar falando, ela não falava, ela estava entubada, ela estava ruim, aconteceu alguma coisa. Ligaram para o pastor, ele disse: pastor, o senhor não acredita? Ele disse: eu acredito, eu acredito. O Senhor curou ela. Falou: sim, pastor. Ontem ela morria, hoje eles estão dando alta agora à tarde. Esta é a palavra rema. Deus não quer te dar apenas o logos, o pão. Não perde o seu tempo no culto não, irmão. Se tiver alguém do seu lado que não pula, que não dança, que não canta, que não gesticula, deixa ele. Faça você. Receba sementes de Deus na tua vida. Não fique vivendo como alguns que é só pão. Eu quero pão. Pão, só vive pelo pão. O pão é para todos. Gente que vive só pelo pão não entende que o pão acaba. Gente que vive pelo pão, a fome volta. Gente que só vive pelo pão. Mas o texto diz: e tem aqueles que querem semente. Quem quer semente sempre vai ter mais, porque Deus sabe que pode entregar. E quem tem a semente é quem tem a palavra rema. Você está olhando para o momento e estão dizendo assim: não tem jeito, é o fim, ou não tem cura, ou não vai ter o que fazer, ou não sei o que, ou não sei o que. Aí Deus vem e fala como nesta noite, eu não sei para quem. Você se lembra do culto de quarta-feira? Quem estava aqui no culto de quarta-feira? Lembra do culto de quarta-feira? Que o Senhor falou assim: hoje eu faço coisa nova. Quem estava no culto de quarta-feira? Quem estava aí? Balança a mão aí. Irmãos, quinta-feira, eu estava esperando uma resposta judicial. Uma das. Eu precisei fazer algumas coisas na quinta-feira. Quando eu cheguei em casa, no fim da tarde, meu telefone estava tocando desesperadamente. Eu disse: fala, filho. Ele disse assim: ô, seu Kleber, estou tentando falar com o senhor faz tempo. Eu falei: diga, meu jovem. Ele disse assim: deu tudo certo. Eu falei: como assim? O senhor recebeu parecer favorável, o senhor ganhou. Palavra. Tem gente que entra e que sai do mesmo jeito, mas tem gente que fala: essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Deus dá oportunidade, mas às vezes a gente não quer, então Deus não insiste. Às vezes o que não quero deixar vai continuar sendo apenas pão. E pão sacia o momento. Viver pelo pão é a recusa de um plano de vida de semeador. O semeador sempre terá mais que o pão. E traz consigo, dentro de si, coisas maiores que o Logos. O semeador, ele pode olhar para o culto, ter 3 ou 4 pessoas, ele está assim, ó. Não, mas tem 4 pessoas, ou eu não sei o que. Ele fala: estou nem aí, eu vim para adorar o meu Deus e vai ter coisa aqui. Deus vai mandar alguma coisa hoje, eu vim para adorar. Ele não vem, eu vim para adorar. O semeador, ele está sempre assim: manda, papai. Senhor, eu estou aqui, recebo, eu recebo. Diferente do que come pão, só vive pelo pão.
Ai, que coisa linda, que coisa boa, que palavra maravilhosa, que não sei o quê. Ah, está tudo sob meu controle. Isso é quem vive pelo pão. O semeador vive pela palavra. Deus fala com ele. Quando eu ouço a palavra rema de Deus, Deus está entregando sementes na minha mão. Se Deus falasse com você agora, como Ele está falando, talvez não no rema, mas no logos agora, mas para alguns é rema. Ele está dizendo, sabe aquele negócio que você está se torturando, acabando com a sua noite de sono, está perdendo a paciência, sabe esse problema que você está vivendo, essa angústia, você não está vivendo o que eu tinha para você, porque você não me entrega. Então o Senhor está falando essa noite, me entrega, que eu vou te dar semente e você não vai viver mais só pelo pão. Isto é uma palavra que Deus está liberando para nós esta noite. Semente sempre vai dar muito mais que pão. Quem se contenta com o pão, desperdiça a grandiosidade da semente. E eu termino com você. Pão são coisas pequenas. Semente são coisas grandes. Põe no verso para mim de novo, Felipe, lá. Eu sou do pão ou sou da semente? Hein? Você pode me ajudar? Você pode expressar algum jeito louco, diferente, para mostrar que quem é do pão se manifesta. Quem é da semente faz barulho. Ele diz, é para aplaudir? Aplaude Jesus que Ele merece. Ele merece. E Ele diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão para quem come. Você é do pão ou você é da semente? Se você vive pelo pão, Ele não pode te entregar coisas grandes. A semente é muito mais que pão. Deus quer se revelar para nós como divino, mas às vezes eu fico dizendo para Deus, eu não tenho mais nada para aprender. Sabia que tem gente assim? É interessante que pessoas inteligentes sentam-se para ouvir, estão sempre querendo melhorar, estão sempre desejosas em crescer. Mas existe gente, pessoas do pão, que diz assim, eu não tenho mais nada para aprender, eu já sei tudo, eu conheço tudo, eu sou crente há 20 anos, não tem mais nada que me surpreenda, eu sei de tudo. Uma vez eu fui convidar uma pessoa para um encontro de casal, ele falou assim, eu não preciso dessas coisas não. Eu falei, não preciso. Ele disse, não, eu tenho 25 anos de casado, já sei tudo de casamento, sei tudo. Eu disse, é mesmo? E por que a tua esposa está querendo pedir divórcio de você? Ele deu um passo para trás. É por causa desse seu comportamento. Você sabe tudo. Ei, irmão, nenhum homem sabe tudo. Eu mesmo já li esse texto não sei quantas vezes, mas foi preciso que o Espírito Santo ministrasse no meu coração. Quando a gente está com o coração fechado, a gente está dizendo para Deus, eu não preciso de mais nada, só o pão. Deus quer estar conosco no pessoal e não apenas no coletivo. E Ele diz, assim como há diferença entre o céu e a terra, há uma grande diferença entre os planos de Deus e os planos das pessoas. Meus irmãos, sabe quem é que vai crescer? Sabe quem é que vai ter semente? É aquele que está liberado, que quer receber. Quem não quer, não vai receber. Sabe qual é a declaração de um escritor de livros renomado? A declaração dele, uma repórter perguntou para ele, qual foi o seu melhor livro? Qual livro seu foi o mais importante? É o mais importante. E olha que esse homem tem. Sabe o que ele respondeu? É o livro que eu ainda não escrevi. É o livro que eu ainda vou escrever. Porque o ontem eu já escrevi.
Mas aquilo que eu não sei, é aquilo que eu vou aprender, é aquilo que eu vou receber, é aquilo que eu vou escrever. Perguntaram para um dos maiores engenheiros da América: qual foi o seu prédio mais importante na sua vida? E ele podia falar muitos prédios, muitos, em Dubai, na América do Norte, na Europa. A repórter ficou esperando ele falar. Ele disse assim: você quer saber qual é o prédio mais importante? Sim, é aquele que eu ainda não construí. É o próximo prédio. Pessoas assim, Deus dá semente. Porque tem gente que se contenta com o último livro, se contenta com o último prédio, se contenta com o último culto, se contenta com aquilo. Mas o Senhor disse: os meus planos são planos melhores que os céus. E assim, ele diz, como ele fala lá no texto: assim como cai a chuva e a neve dos céus, assim também é a palavra que sai da minha boca. E no verso 10 ele diz assim: a chuva cai, a neve cai, ela cai na terra, brota, dá semente, e eu pego a semente e dou para o semeador. E eu dou pão para quem quer pão, para quem come pão. E ele diz: assim como esse ciclo acontece, eu quero fazer na vida do meu povo. Eu vou fazer na vida do meu povo. Fique em pé, em nome de Jesus. Quem você é hoje? Você é pão ou você é semente? Pergunte para quem está do seu lado aí. Quem é você, pão ou semente? Ei, não vá confundir essa palavra e dizer que o pão é amaldiçoado, hein? Não vai entender coisa errada. Eu estou dizendo que Deus tem muito mais para nós.